Bom, a gente está aqui no Alto Vargem Grande e eu vou fazer uma proposta aqui que é difícil, né? Contar a história dos bairros de Vargem Grande e Vargem Pequena de uma forma resumida. Isso vem desde o antes do Império, Colônia, República, até hoje. Com isso acaba que muitos assuntos importantes vão ficar de fora, mas é o preço que a gente vai pagar. Antes da colonização, quem habitava por aqui eram vários tribos indígenas, né? Incluindo os tupinambás, que segundo as pesquisas e os documentos sempre foram em maior número. No período pós-colonização, depois da chegada da família real portuguesa, a gente começa a pesquisa histórica, né? E aí acha um documento de 1579, que é a escritura de uma sesmaria, dada pelo rei de Portugal no governo de Salvador Correia de Sá. Foi dado aos filhos de Salvador, já foi uma jogada dele, né? E aí, como eu falei, é um documento muito antigo, 1579. Aqui eu vou abrir um parênteses para falar dos privilégios que as pesquisas me dão, né? Esse documento ele foi pesquisado na Biblioteca Nacional, que vale muito uma visita. E aí eu ganhei 2 grandes presentes. O primeiro foi que eu tive acesso ao documento original. Loucura, loucura. E depois tive uma autorização especial de um gerente lá, de uma gerente, para digitalizar esse documento, essa sesmaria. Bom, voltando à história. Os filhos menores do Salvador repassam de imediato a sesmaria ao pai. Isso logo depois de ter recebido essa carta, né? Então a jogada fica bem clara. A sesmaria tratava de uma área muito extensa, pegava muitos bairros que a gente conhece hoje, e aí incluindo os bairros de Vargem Grande e Vargem Pequena. Depois dessa sesmaria, os anos vão se passando, a família Sá continua sendo muito poderosa e influente no Brasil colônia. Vários membros são nomeados governadores gerais, tanto no Rio quanto fora. E aí a gente chega na história que nos interessa, que é Gonçalo Correia de Sá. Ele foi o proprietário do engenho do Camorim, criado por ele em 1622, e que mais tarde se tornariam 2 fazendas muito grandes, Vargem Grande e Vargem Pequena. No engenho do Camorim, a história diz que em 4 de outubro de 1625, o Gonçalo Correia de Sá ergue uma capela em homenagem ao santo que ele era devoto, São Gonçalo do Amarante. Essa igreja, que é muito bonitinha, uma arquitetura simples e formidável ao mesmo tempo, continua de pé até os dias de hoje. Vale também uma visita. Recomendamos fortemente essa visita. Ela está lá na Estrada do Camorim 925. O Gonçalo de Sá teve apenas uma filha, Dona Vitória Correia de Sá. Em 1630, ela vai se casar através de um acerto, né, com Dom Luís Céspedes e Xeria, um espanhol que foi nomeado pelo governador-geral do Paraguai pelo rei da Espanha, né. Céspedes tinha o título, a pompa, a nobreza, a fidalguia, mas não tinha dinheiro. Entra aí a família Sá, prevendo grandes possibilidades nessa nomeação, e resolve bancar a viagem dele até o Paraguai, que na época tinha uma mina de prata muito grande, talvez a maior do mundo, e principalmente a Bacia do Prata, com o Rio Prata, e esse rio tinha uma importância gigante na navegação da época. Céspedes então passa antes pela capital do Império, né, o Rio de Janeiro, onde é apresentada a Dona Vitória. Ele chega primeiro ao Paraguai, Dona Vitória viaja em seguida, vão casar no Paraguai, Dona Vitória retorna ao Rio de Janeiro. Céspedes vai fazer uma coisa que não foi boa para ele, que ele vai se aliar aos bandeirantes, tanto portugueses quanto paulistas, e esses bandeirantes resolvem entrar em conflito com a Igreja Católica. E aí a guerra era muito com as missões jesuítas no Rio Grande do Sul. Essas guerras vão acontecendo, vão se sucedendo, Céspedes e os bandeirantes são derrotados, ele é preso e acaba morrendo na cadeia. A Dona Vitória já tinha voltado ao Rio de Janeiro.
então ela fica viúva e sem filhos. Como era extremamente católica e muito devota de São Bento, ela resolve doar todas as suas terras, quando morresse, ao mosteiro de São Bento. Para isso ser levado à frente de uma forma oficial e ter um valor legal, né? Ela faz um testamento em 30 de janeiro de 1667. E o testamenteiro foi o Frei Leão de São Bento. Aqui também vale dizer que a gente tem a versão original desse testamento. Dona Vitória falece em 26 de agosto de 1667. E aí, como doadora de todos os seus pertences, ela só pede em troca que o corpo fosse enterrado no mosteiro de São Bento e que todo ano de aniversário da sua morte lhe cantasse uma missa. O túmulo de Dona Vitória permanece até hoje no chão, né, no piso da nave central do mosteiro de São Bento, no altar, bem em frente ao altar-mor. Tá ainda a lápide original no chão, então também é outro local que vale uma visita. O mosteiro de São Bento, além da história que eu estou contando de Dona Vitória, do túmulo que está lá, eles ainda têm umas missas com os cantos gregorianos, que é fantástico. E aí, com a morte da Dona Vitória, os beneditinos vão reivindicar as terras, né? E tem uma briga aqui com Salvador Correia de Sá e Benevides, que era primo da Dona Vitória, que ele alegou que era o único herdeiro, né? Então os beneditinos não teriam direito. Eles vão brigar tanto aqui no Rio quanto em Portugal por cerca de 10 anos. Ele, prevendo a derrota, ele faz um acordo com os beneditinos, eles dão algum valor para ele e, enfim, vão tomar posse das suas terras. Aí, já mais à frente, no século XVIII, Frei Lourenço da Expectação Valadares cria a fazenda de Vargem Grande. Era a antiga Estrada de Guaratiba, hoje a gente conhece como Estrada dos Bandeirantes. Tem um local que ainda se encontram ruínas dessa época. Chama o Sítio das Pedras, como a gente conhece hoje. E as construções, né, as ruínas, são todas feitas de pedras, feitas pelos escravos da época, escravizados da época. E é bom lembrar que em 29 de setembro de 1871, ou seja, 17 anos antes da Lei Áurea, os beneditinos já se antecipam e resolvem emancipar todos os escravizados, todos os escravos que eles tinham. Em 5 de janeiro de 1891, o Mosteiro de São Bento, com algumas questões financeiras a resolver, vende essas terras, né, para a Companhia Engenho Central de Jacarepaguá. Em 3 de fevereiro, só um mês depois, parece meio estranho, essa Companhia Engenho Central de Jacarepaguá repassa as terras ao Banco de Crédito Móvel. Em 1936, esse banco passa para a Empresa Saneadora Territorial Agrícola, a ESTA, que é conhecida aqui no Rio, muito conhecido como Chinês da Barra, que na verdade ele não era chinês, ele era de Singapura. Existem alguns episódios que não são muito bons desse tempo, essas coisas todas. E vamos andando mais para frente. Em 1974, o Estado cria o Parque Estadual da Pedra Branca, através de uma lei número 2.377, de 28 de junho de 1974. E aí, com a criação do parque, os moradores tradicionais, antigos, eles começam a receber cartas e documentos para desapropriação. Eles teriam que sair das terras tratados como invasores, né? Apesar de alguns terem comprado 2 vezes essas terras, tá, pessoal? Tanto do Mosteiro de São Bento quanto do Banco de Crédito Móvel. Tem promissórias disso, documentos para provar. E aí, com essas ameaças de despejo, que ficaram cada vez mais fortes, inclusive, em 2009, esses moradores começam a bolar uma estratégia, como é que seria para barrar essa retirada deles do lugar, né? Então eles se juntam a algumas instituições e tal, e em 2013 eles fazem uma declaração de descendência de escravizados. E aí entra uma ONG
que foi maravilhosa para isso, né? Panela de Barro, em 2014 já, e reconhece, né? Ajuda a reconhecer isso como um quilombo. Em 16 de agosto de 2014, olha a história rolando, né? A comunidade recebe a certificação junto à Fundação Palmares, que é quem cuida desse assunto, e aí nasce o quilombo Cafundá Astrogilda. Cafundá, eu acho que é pelo endereço, né? Caminho do Cafundá. E Astrogilda foi em homenagem a uma matriarca, Dona Astrogilda, era uma mulher forte, rezadeira maravilhosa, grande, conhecedora das sabedorias ancestrais. E aí chega hoje, né? Que a gente conhece o quilombo Cafundá Astrogilda. É isso, meus amigos. A gente está tentando contar resumidamente a história desse lugar maravilhoso que é Vargem Grande. É isso tudo.